Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Regis. Boa tarde. Bom, pessoal, Boa tarde, tudo bem? tudo bem com você? Bota o vídeo, Regis. O Regis é o nosso Regis. Beleza, tudo certo. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, obrigado pela presença de todos. O Maurício, que é o nosso RI, ele teve um imprevisto, ele está em deslocamento, ele vai entrar no decorrer da reunião, mas ele pediu para eu começar a reunião para a gente tratar os temas que a gente tem que conversar aqui hoje, e aí, na sequência da reunião, ele entra, tá? Primeiramente, acho que a maioria já me conhece, eu acho que vale só a gente fazer uma apresentação de todo mundo que está aí, até porque a gente tem que registrar essas reuniões dentro do sistema da CCR. Então, eu vou começar me apresentando, depois o Jorge vai se apresentar, depois eu peço que todo mundo apresente com calma para eu ir anotando nome e cargo para a gente fazer o registro, e aí depois a gente entra na pauta da reunião. Então, começando por... acho que se vocês concordarem, a gente pode gravar para colocar, mas a princípio, Jorge, a gente só faz a ata lá no Meriton, tá? E coloca. Eu acho que tá tranquilo. Aliás, se puder gravar. Beleza. Começando por mim, acho que a maioria de vocês já me conhece, a gente teve aí na última quinzena lá na sede da Via Costeira, para tratar de alguns temas. Eu sou o Felipe, sou especialista de integração aqui do Grupo CCR. A gente já discutiu algumas pautas e, como eu comentei, a gente trouxe o Jorge, que é o nosso especialista de drenagem aqui da CCR, certo, Jorge? Boa tarde a todos. Sou Jorge Pérez, eu que sou o responsável pela drenagem aqui da CCR, né, agora no Tiro. Toda a drenagem acaba passando por mim também. Bom, agora se vocês puderem, cada um ir falando nome e cargo, só para a gente saber certinho quem está aqui na reunião. Certo. O meu nome é Elísius Grotti, eu sou vereador e presidente da Comissão Especial do Acompanhamento das Obras Complementares aí da duplicação da BR-101. Meu nome é Darlan Bach, vereador também, sou vice-presidente da Comissão das Obras da BR-101. Eu sou Rodrigo, engenheiro civil do SAMAI. Francesco de Souza, vereador relator da Comissão Especial. Laurici Teixeira, coordenador de Defesa Civil do município de Bituba. Desculpa, Valdecir, Valdecir Teixeira? Laurici Teixeira. Laurici Teixeira. Laurici Teixeira. Isso, William Laguna, engenheiro do SAMAI de Bituba. Gregório Garbim, engenheiro do SAMAI de Bituba também. Desculpa, você pode repetir seu nome novamente, por favor? Gregório Garbim. Gregório Garbim. Beleza. Mais alguém? E o Regis da Silva. Da Silva, diretor-presidente do SAMAI. Perfeito. Só. Aí a gente segue ao registro. Mais alguém aí na sala ou não? Temos assessores da Câmara de Vereadores. Estão colaborando. Puderem se apresentar, por favor? Tatiane, pode chegar aqui. Pode chegar aqui. Tatiane Debona, analista legislativo da Câmara. Ariel da Silva, setor parlamentar. Meninas. Pode falar. É para se apresentar. Eu vou sair, mas é Juliana Ribeiro de Castro, sou assessora do seu Elísio. Tá ok, acho que pode dar início. Então, como a gente havia combinado, né, na última reunião, você percebeu que no ofício por diversas demandas ali sobre a parte de drenagem, e o objetivo dessa reunião é a gente definir a pauta
para uma visita técnica em conjunto, SAMAI, Defesa Civil e CCR, para a gente avaliar esses pontos, né? Da última reunião ficou que, além daqueles pontos, o município iria fazer uma varredura geral ali nos locais e iria nos informar na reunião a pauta específica dos pontos que há dúvidas ali em relação ao sistema de drenagem. Da nossa parte, a gente vai informar também os pontos que a gente precisaria ter alguns complementos e tudo de drenagem, e o objetivo da reunião é a gente sair com essa pauta e com eventuais datas ali para a gente marcar essa inspeção conjunta. Perfeito? Então, acho que eu gostaria de primeiro passar a palavra para vocês. Acredito que vocês já tenham feito a listagem de todos os pontos para a gente registrar aqui e só colocando, né? O objetivo não é sair com respostas daqui, mas sim a gente ter a lista de todos os pontos para marcar posteriormente a visita técnica, que aí a gente vai debater e tudo mais, todos esses pontos de drenagem, perfeito? Não, tá perfeito, porque as dúvidas surgiram exatamente nos anos em que vocês já trabalharam, principalmente no ano 3, né, que executaram obras, né, em alguns trechos aqui em Bituba, e agora vocês estão no ano 5, então as dúvidas estão justamente aonde vocês já executaram algum trabalho e aonde vocês estão executando, né? Evidentemente que esses pontos, daí o engenheiro William aqui da SAMAI, inclusive tem um mapa aqui com esses pontos, ele vai relatar para vocês, né? E evidentemente que depois do ano 6, 7, daí em diante, depois a gente vai conversando com vocês no ano em que você estiver executando, ou a hora que você estiver com o detalhamento pronto também, certo? Perfeito, então... Felipe, Jorge, a gente levantou documentos junto em loco, algumas fotos e alguns pareceres técnicos em relação a 5 pontos. Aí os vereadores aqui, anteriormente a essa reunião, colocaram mais alguns questionamentos de alguns pontos que foi identificado ali. A gente colocou no mapa só uma linha em vermelho para mostrar para vocês, para apresentar. E aí, a gente pode encaminhar essa documentação para vocês dar uma olhada ali, os pontos que foi identificado. Então, assim, onde tem... São 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se quiser abrir o mapa geral ali. Nós vamos compartilhar a tela aqui. Que aí a gente já consegue ir olhando, e aí já vem se tem algum ponto e tudo mais. E aí a ideia, o que é? Assim, a gente tem alguns movimentos aí para oficializar isso para vocês, mas a ideia nossa foi mais no sentido de apontar ali visualmente, para esperar vocês virem até aqui, para a gente ir juntos, em loco, ver efetivamente o que seria a responsabilidade que seria do município, para a gente tentar fazer um trabalho em conjunto para deixar solucionado isso sem qualquer tipo de ação ou movimento que seja dificulte trabalhar em parceria mesmo, né? Então, esses assim, 5 pontos, o que acontece nesses 5 pontos? É alagamento? O que é? Só para... a gente vai apresentar. Alguns a drenagem acabou não comportando, ao que parece, sim, visualmente, ou o PAD estourou, ou a travessia não foi contemplada, e em alguns pontos alagou pelo fato da marginal represar ali a água que antes se direcionava para 101, né? Então, assim, começando pelo trecho norte, lá, no caso 1, você vai dar um zoom ali, por favor, Gregório? Aqui... Só um pontinho, só para informar, o Lucas, ele é o nosso coordenador da parte de conservação da via costeira. Ele entrou aqui na reunião também, tá? Então, só para informar que tem mais uma pessoa da CCR, que é o Lucas, que cuida de toda a parte de conservação da via costeira. Tá, tranquilo. Então, assim, no caso 1, seria ali onde está essa linha vermelha. Antes, a gente tinha uma drenagem municipal ali, que ela dava na drenagem da 101. Com a elevação da cota da marginal, acabou que essa drenagem foi obstruída e ela acaba agora alagando essa parte do bairro aí. Abre as fotos. Eu vou mostrar por fotos lá em loco. 1. Seria na rua Adriano Isidoro Pacheco. Só uma dúvida, esse trecho está na marginal sul ou na marginal norte? Marginal norte. Norte, tá. Isso.
Então seria essa rua, né? Então antes ela vinha uma drenagem lá do mais ou menos umas 4 quadras para cima, ali pelaquela marginal que tinha antes de estrada de chão e engatava na drenagem da 101, né? E aí agora, isso era antigamente, né? E aí ela interligava ali. Agora a cota subiu aí da marginal, ó, e acabou afogando e essa drenagem ficou sem interligação. Então esse seria o ponto 1, né? Para você, depois a gente vai mandar o material. Aí lá Só uma dúvida, qual drenagem? Acho que o Jorge está no mudo. Essa rua que estava na foto é ajudante da rodovia ou é a montante da rodovia? Aquela rua que está na foto, ela é nessa linha vermelha? Isso. Essa linha vermelha que está, esse ponto dessa rua que está alagando? Na verdade, A drenagem dela ainda tá. o pedaço que a gente teria que reconstruir seria esse, né? Para dar a cota, a gente teria que subir ali no caso no início do tracejado ali e jogar agora para a caixa de vocês. Vocês têm uma caixa ali, né? O restante do bairro vai alaga em alguns pontos porque foi obstruído, porque acabava que toda a drenagem desse bairro, dessa faixa do bairro ia para aí, né? Drenagem não ia para a lagoa? Então. Aí é pra Eu acho que também a água ia para baixo aí, né? Não, nesse ponto não. Ela tem um pedaço ali onde daí para baixo ela iria para a lagoa e esse outro trecho ela originalmente a drenagem jogava para 101 ali, né? Depois ela engatava na sarjeta e lá no outro ponto ela fazia o deságue daí. Mas aí seria mais em loco mesmo, assim, que a gente assondou lá, tirou as cotas para conseguir visualizar essa obstrução, né? Perfeito. Até da última reunião, eu sei que vocês comentaram, mas não custa tirar a dúvida. Vocês, de fato, não têm nenhum cadastro das redes, né, de água pluvial do município. Até o Reginald comentou que tem pouco cadastro e tudo. Sim, qualquer cadastro que vocês tenham, pessoal, é muito importante encaminhar para a gente via o RI, tá? Pensando nesse projeto, a gente na inspeção em campo vai olhar, vamos ver, vamos avaliar em conjunto aí, para delimitar a ação de cada uma das partes, mas para os projetos futuros, a gente, quanto mais cadastro tiver, mais a gente consegue compatibilizar as situações, tá? Isso, a gente está fazendo uma estruturação agora do SAMAI, porque a drenagem urbana foi para o SAMAI no ano de 2021, então, contratando técnicos, enfim. E aí a gente iniciou pelo centro, né? É um local onde a CCR vai acabar não influenciando aí, mas a gente vai chegar nos bairros, talvez durante as obras de vocês, é o objetivo aí, né? Então, a partir do momento que for atualizando esses cadastros, a gente vai enviando sim para vocês. Então vamos para o ponto 2 ali, que seria nessa parte ali da refisa, que é o 2 e 3, né? São interligados ali. Então a ideia, o que é? Nesse lado esquerdo, aí onde está a mãozinha, o bairro cai... Lado esquerdo é o lado sul, né? Isso. Ela meio que vem para marginal a água e aqui nesse ponto aqui teria que ter uma travessia. Essa travessia a princípio não foi contemplada, então existe, mas deve estar entupido ou obstruído. Não tá... Então seria um ponto para a gente verificar inicialmente a travessia, aqui no caso 3, e depois a gente vai abrir algumas fotos ali do caso 2, que elas são juntas, né? Teria que... A continuidade ali até chegar naquela outra, no ponto 2. Mas essa travessia existe. Existe. Ela tá meio que não dá nem para identificar lá, assim. Tá? Essa daí seria o caso 2 ali, né? Isso. Então... Essa calha tem que conectar naquela travessia lá, né? Passa um pouquinho.
Ah, tem que conectar para outro lado. Isso. Esse daí seria o lado norte, né? Sul. Sul. Isso. E aquela outra foto Todas são do lado sul também. Ah, essas três. do 2 lá, no caso. Aí esse lado, aí esse lado já Você sabe seria o qual foi norte. qual foi a obra nossa aí, Felipe? Foi a marginal, Jorge. Tanto o sul quanto o norte. Ó, daí aqui já seria lá, depois a gente vai voltar para o mapinha, o caso 2, né? Então foi o que acabou ocorrendo que seria lá aquele ponto da Refisa que atravessaria por essa travessia, que a gente tem que identificar em loco, daí se ela é suficiente ou não, né? A princípio não, porque inunda aquele lado sul, e aí depois pelo lado norte esse PAD corre, né? Ó, ele acabou também estufando. E aí, se a gente voltar lá daí vai tudo para essas casas ali. E voltando lá no mapinha geral. Aí. Então, ela, segundo o vereador Elísio, ela teria que conectar nessa linha, né, uma drenagem existente nossa, mas para ela, nesses águas, fazer para jogar nesse riozinho para ir lá para a lagoa, né? Então, esses trechos, eles acabou não funcionando aí a drenagem, né? Tanto ela inunda o lado sul ali da Refisa, então seria o problema da travessia, e depois a continuação dela ali acabou estufando e não funcionando direito ali. A gente não sabe se é porque não conectou lá, enfim, teria que averiguar em loco o que está acontecendo nesse ponto. É um trecho extenso, assim, né? Seria um outro ponto identificado. E intermediário a isso, sobe um pouquinho ali, Gregório. Intermediário a isso, daí foi um ponto aí que o vereador Elísio disse que nesse ponto teria que prever uma travessia. Nesse ponto não tem, né, Elísio? Da Madeireira Carninho, sim. Isso. Naquele ponto ali, a gente pediu na época, aí, 1 ano e meio atrás, 2 anos, quando vocês estavam trabalhando lá na região, né, era o ano 3, e na verdade, a cerca de uns 500 metros daquela rua ali, próximo à Madeireira Irmãos Carninho, quilômetro 277, ali no sentido sul, uns 500 metros ali, o divisor d'água, as águas vêm em direção da BR. Então, na BR-101 existe uma calha entre a pista e a via marginal, porém não foi feita a passagem, né, o bueiro, as caixas, permitindo que as águas acessem a calha da marginal da BR-101. Então, está represando as águas e alagando ali aquela região, né, casas, comércio, enfim. É questão Vereador, a água que desce dessa rua, que está na diagonal aqui, que vem da esquerda, e aí vai sentido a BR, é isso, né? Isso. Ela chegou aqui na marginal e represou aqui, né? Está represando. Então, mas existe, depois da via marginal, existe uma calha. Entre a via marginal e a pista de rolamento da BR, existe a calha de drenagem. É só fazer 2 caixas coletoras, as travessias e passar sob a via marginal, que é a calha. É uma coisa simples, mas tem que ser feito para evitar os alagamentos ali. Então, considerando ali antes da gente chegar no trevo ali do nosso acesso norte, que seria o trevo da Ferju ali, seriam esses 4 pontos, que na verdade 2 pontos são interligados ali, que seria o 2 e o 3, né? O 1 ali naquela Isidoro, e esse ponto aí dessa travessia. Aí no trevo, abre o Google Earth. Aí no acesso do trevo, a gente tem, logo que faz a entrada para a marginal aí, um ponto onde esse deságue foi para o bairro aí. Então, parece que tem algumas tratativas para se fazer aí uma bacia de amortização, enfim, uma desapropriação. Aí seriam algumas dúvidas assim, de que forma isso iria funcionar, porque acaba sendo um miolo do bairro ali, uma região industrial que potencialmente iria desenvolver, né? E essa água parada, represada ali, talvez não funcione como amortização pelo fato de dengue, enfim, né? Mas aí também... Essa questão aí é um pouquinho mais complexa, porque assim, a travessia já existe um canal que lança água para esse bairro de trás, né?
Isso já é existente, a gente só está aproveitando o mesmo canal. O que acontece que a gente reparou, né? Que o canal existente que atravessa da rodovia para a rua paralela atrás, chega na rua de trás, não tem uma drenagem, né, municipal. E aí realmente a água fica ali acumulada. Hoje isso já acontece. Esse terreno da esquina, se vocês forem lá ver, a água já acumula ali, né? Tanto que a gente conversou com os moradores, os próprios moradores falaram que isso aí é recorrente aí, né? Mas vamos ter que conversar, vamos ter que realmente analisar em conjunto para ver o que pode se fazer. Sim. Né? Hoje o Estado está E aí fazendo... Desculpa, Jorge. Hoje o Estado está fazendo uma drenagem aqui, macro, aqui na Nova Brasília. A gente até cadastrou um pedido de recursos no PAC, num valor bem representativo. E a ideia seria, anteriormente, as obras iniciais do Estado, a gente interferir aí. Então, provavelmente, se for contemplado esse recurso, a gente vai ter um recurso para interligar aí nessa drenagem que o Estado está fazendo. Então, a gente conseguiria alocar parte dos recursos para solucionar. Mas realmente a contribuição da marginal, né, acabou aumentando o volume de água que vinha antes. Então, é exatamente isso. Ir em loco, em conjunto, para tentar achar uma solução para realmente drenar de forma subterrânea isso, que não seja ali a gente empostar a água ali, de momento também. Enfim. Só fazer uma pequena correção, é que assim, quando a gente faz a marginal, a gente não aumenta o volume, porque a bacia de contribuição é a mesma. O que acontece quando a gente impermeabiliza uma área é que a água chega mais rápido naquele ponto. Ou seja, a vazão é a mesma. A água só está chegando um pouco mais rápida naquele ponto. E assim, na realidade, a água só está chegando um pouco mais rápida no trecho da marginal. O canal que vai da marginal até essa bacia, até esse terreno de esquina, que hoje alaga, também continua da mesma forma, né? Só fazendo essa pequena correção. O volume não aumentou, né? Mas assim, o volume para deságue acaba aumentando, porque naquele ponto específico ali, a água demorava, digamos, 15 minutos para ter um volume X. Agora ela chega em 5, então ela aumenta o volume mais rápido e acaba, justamente por não ter um deságue, a cota subindo. Enfim, né? São discussões técnicas que depois a gente, dentro da engenharia, vai arrumar uma solução e conseguir o município também alocar os recursos. A gente não está, de forma alguma, dizendo a CCR fez a obra e inundou, né? A questão é que se agravou o problema, aparentemente, após a marginal, né? Mas... Então, aí, nesse caso, justamente, a ideia seria desapropriar esse terreno da esquina e reservar o que estaria excedente de água, reservar nesse terreno da esquina, né? Seria uma solução paliativa, enquanto o município realmente não resolve a questão porque enquanto não tiver uma rede municipal, realmente não tem o que se fazer, né? Aí, qual que foi a ideia? Fazer uma bacia de reservação em que, com o tempo, a água infiltra. Choveu, acumulou, parou de chover, a água infiltra, ou seja, não é para ficar acumulado a água, né? Concordo com vocês que a água acumulada gera outros problemas, porém a ideia seria deixar totalmente em grama, justamente para, cessou a chuva, a água infiltrar e voltar ao que teoricamente era antes, né? Essa é uma solução paliativa, mas a gente vai ter que achar aí realmente agora o meio termo para, em solução em conjunto, resolver definitivamente. Isso, uma grande vantagem agora que com essas obras do Estado é uma drenagem macro ali de 1,20 m, antes era um tubo de 60. Ótimo. Então a gente agora tem um deságue, né? Então ficou mais perto e o município provavelmente vai conseguir, a gente está torcendo esses recursos aí. Então agora, como a gente não vai mais precisar a macro, a gente pode botar aí um PAD de 80, 1 metro aí para solucionar isso daí. Tranquilo, então. Daí vamos pro trecho sul ali, tem mais, eu acho que 3 pontos. É o caso 4 agora, certo? Isso. Agora, o caso 4 seria...
Bom, seria nesse trecho aí onde teve um aterro ali, uma movimentação de terra ali. Abre as fotos lá, Gregório. Aí a gente teve algumas denúncias dos moradores ali, a gente fez um parecer, encaminhou para vocês, e aí esse ponto em Pessoal, só um ponto, só para a gente localizar, isso aí é mais ou menos 282 norte? 286, acho. 286 norte, tá? 286 norte. Aí foram feitas obras, né? Sim, essas descidas estavam assim, né? Isso, essas são as antigas, aí a CCR veio, fez algumas obras ali, a gente ainda não conseguiu ir lá numa chuva e tal, para ver como é que ficou, então foi pós denúncias de moradores e MP, enfim, e aí foram feitas essas obras e a gente apontou como um trecho aí, porque aí o volume é bem grande, né, de água que vinha e antes ia para 101, né? E entrava na drenagem da 101 e agora ela ficou um pouco represada aí nesses. Volta lá. Mas hoje já não está alagando a via marginal. Qual é o problema especificamente aí? Ela vai para as casas ali, né? Ela alaga as casas da região. Tem alagamento de residências, mas existem nessas faixas vermelhas ali na foto as travessias para a lagoa. Mas as travessias a gente sempre prolongou, né? As travessias são prolongadas. Travessias para a lagoa, aí tem que verificar se tem problema de obstrução ou não e terminar as obras que eles estão fazendo, os complementares, para evitar os alagamentos. Tranquilo. Esse é um ponto identificado, vocês já fizeram algumas ações paliativas, então na visita em loco também vai dar mais algumas chuvas, a gente vai lá, fala de fotos e... Tá. É o teu... Beleza. E aí, por fim, o caso 5 ali, vai mostrar as fotos. Primeira posição. Caso 5, pela localização, é daquele trecho da marginal que está em implantação, certo? Isso mesmo. E esse trecho já foi feito um pouco mais, a gente foi quarta, né? Isso. Lá e parece que essa semana foi trabalhado aí, e aí vai ser botado um bueiro triplo, né? Que só lembrando, né, pessoal? Esse trecho aí é uma obra que ainda está em implantação, então as coisas ainda estão sendo feitas lá pelo time de obras, tá? Sim. Mas só para entender, qual foi o problema que vocês identificaram aí, levando em consideração que a obra ainda vai ser feita? Não, aí seria alagamento, né? Então foi apontado um trecho que deu problema e obstruiu os tubos, alagou, mas com certeza, né? Não, tudo bem. Aí vamos dar uma olhada de novo nos projetos, porque só para vocês entenderem, né? Quando a gente faz um projeto novo, a gente faz a verificação de toda a bacia. Se a travessia é existente, aí no caso, por exemplo, caso 4, vocês falaram que tem as travessias. Se a travessia existente ela está subdimensionada, a gente já projeta um reforço, né? A gente já faz um reforço do lado, ou seja, a gente não simplesmente prolonga. A gente faz o prolongamento do bueiro existente para ele continuar funcionando, e se esse bueiro está subdimensionado de acordo com a vazão da bacia, a gente faz um bueiro novo do lado. No caso desses 5,
A gente vai dar uma olhada, vamos verificar novamente se todos os cálculos estão corretos. No caso do 4, eu vou tentar entender um pouquinho melhor o que aconteceu, porque se vem toda essa vazão que vocês falaram que está alagando as casas, então alagava a rodovia antes, né? Aí, teoricamente, a gente já fez o projeto com prolongamento e com reforço. Não era para estar alagando as casas, a montante. Né? Então, Jorge, né? É que nesse caso não existia ali via marginal, né? Ela foi construída, então aquilo ali era um vale bem grande. E aí, com a construção, foi diminuída a vazão de água ali, né? Sim, mas a gente já faz o projeto com bueiro novo. A gente, teoricamente, tem que compensar essa área que não tinha marginal e que a gente vai colocar marginal. A gente faz o cálculo da verificação hidráulica e já faz um bueiro novo se ele tiver subdimensionado, né? Mas entendi, a gente vai dar uma olhada nos projetos do ponto 4 e do ponto 5 para tentar entender o que aconteceu. Fechou. E aí, por fim, foram pontos que o vereador Elísio apontou aqui, antes da reunião, que seria... Desse ponto aí para o sentido sul. Aí eu acho que esses últimos aí... Ali daquela galeria que foi mostrada agora anteriormente, que foi o ponto 5, vindo para o sul, na distância aí de 1,5 km, mais ou menos, onde tem esses pontos em vermelho, né? Então, lá onde está a seta amarela é o ponto 5, né? E depois a próxima ao posto ali, onde tem esse ponto vermelho aí, onde está a mãozinha mostrando, aí tem uma travessia também, da montante para jusante, né? E depois aqui próximo do trevo, da passagem de Vila Nova, tem essa outra travessia, que vai para a Lagoa também. E depois mais naqueles 2 pontos vermelhos ali, existe travessias também, nessas proximidades. A nossa preocupação é justamente isso que o Jorge comentou agora há pouco, né? Então, de verificar dentro de toda a bacia de contribuição, que nós temos bastante contribuição nessa região aí, verificar esses cálculos e saber se essas travessias existentes da época da duplicação da BR, se elas são suficientes agora com as obras das marginais, as complementares, né? Ou se temos que projetar algum furo não destrutivo para aumentar essa capacidade, porque nós temos aqui próximo da entrada aqui do bairro de Vila Nova, que é a entrada sul da cidade também, de Imbituba, né, para o centro. Essa região aqui é uma região que tradicionalmente nós temos problemas de alagamento. Então, o momento ideal de a gente resolver esses problemas, a CCR via costeira, junto com a NTT, enfim, resolver as travessias da BR e das vias marginais, e a Prefeitura de Imbituba fazer a sua parte, digamos assim, dentro das vias públicas do município, né? Então, essa é a nossa preocupação. Então, nessa vinda a campo, e você já pode ir estudando agora com esse material que está sendo apresentado e a gente vai passar para vocês, dar essa aferição, ver se não tem obstrução, ou talvez tenha que aumentar um pouco a vazão em direção da lagoa. Perfeito. Acho que está visto, né? São esses os pontos que aí a gente pactua aqui e define como pauta para a visita. O Maurício entrou, ele conseguiu entrar aqui agora, ele estava em deslocamento, mas acho que chegou. Oi, Mauro, você quer comentar alguma coisa? Só para te dar um overview. A gente fez a introdução, eu pontuei que o objetivo da reunião era a gente definir os pontos para a visita técnica lá depois. A prefeitura ela apresentou 5 pontos que a SAMAI mapeou, mais alguns pontos que os vereadores trouxeram como questões. E aí, agora terminou essa parte, aí eu acho que a gente pode ir para o encaminhamento, se você tem algum outro assunto que queira colocar, e aí a gente definir ali algumas datas possíveis, pelo menos uma quinzena para a gente fazer essa reunião, acredito ali, segunda quinzena de junho, provavelmente, para a gente já se programar para comprar passagem e tudo mais, para fazer essa inspeção em conjunto, tá? Não, excelente, pessoal. Até peço desculpas aí pela demora, mas acho que a equipe aí
já está conduzindo aí a reunião. Eu teria dois questionamentos, na verdade. O primeiro, pessoal, assim, esses levantamentos que vocês fizeram vão encaminhar para nós. Seria possível vocês encaminharem esses apontamentos até o início da semana que vem? E aí, não sei, o Jorge, Felipe, vocês vão avaliar esse material ou, independente disso, a gente já deixamos agendadas essa visita em loco? Maurício, nós já atualizamos aqui as fotos e os pareceres e as imagens, a gente já zipou isso, só vamos chegar agora à tarde ali, de repente, se vocês passarem um WhatsApp ou um e-mail, a gente já pode enviar, porque a princípio, essa é uma inicial, né, com pontos para a gente averiguar, né? Então a gente já pode enviar hoje e deixar e já agendar a... Até segunda, né? Pode fazer um sistema. Isso. Na segunda-feira a gente encaminha. Belezinha, eu encaminho para o celular do seu Elísio o endereço de e-mail, e aí eu vou pedir uma gentileza, porque em razão do volume de dados, pode ser que a gente, o arquivo zipado eu não receba, né? Ele caia direto aí numa caixa que eu não recebo. Então, se vocês puderem fazer uma gentileza de encaminhar esse arquivo, ele pode ser zipado, mas num link para download do OneDrive, enfim, que eu consiga acessar, e aí pode ser temporário, assim que eu recebo, eu já faço o download aqui e disponibilizo na nossa rede interna aqui para a equipe aqui de projetos e de obras. Tá, pessoal? Isso. E aí, eu queria aproveitar, na verdade, que nós estamos reunidos, para, na verdade, tratar de um outro assunto. Nós além dessa série de avaliações que a gente precisa fazer dos sistemas de drenagem, nós, na nossa última reunião, conversamos sobre uma questão das anuências da prefeitura com relação às obras que nós estamos executando, né? E aí, senhor Elísio, eu gostaria de verificar com o senhor qual foi o que foi conversado com o prefeito, porque eu realizei o protocolo, né, conforme havia sido solicitado no sistema de protocolo eletrônico da prefeitura, e posteriormente, enfim, o processo andou bem rápido lá, a gente viu pela tramitação, né, passou para o prefeito, passou a procuradoria, e o doutor Pedro me encaminhou um WhatsApp informando que o prefeito resolveu não dar as anuências. Né, eu queria saber se vocês chegaram a conversar, porque nós recebemos como justificativa do Dr. Pedro, a reversão da doação, né, ao final do término da concessão. Isso é uma coisa que não é possível, e nós gostaríamos de entender, até pedir que o Dr. Pedro formalizasse, então, né, isso para nós, mas nós não recebemos ainda. Então, eu encaminhei hoje uma carta, junto com os projetos que nós havíamos ficado de encaminhar para vocês avaliarem também, né, das nossas intervenções, mas nós gostaríamos primeiro de entender, né, o que foi conversado com o prefeito, quais foram as justificativas, e deixar vocês, né, cientes também, porque assim, nós não vamos conseguir executar as obras, né, sem a anuência da prefeitura, e aí assim, isso vai penalizar a população de Imbituba, e assim, haverão questionamentos vindos da imprensa, e a gente quer tentar entender para evitar esse impacto, porque, né, nós inclusive vamos formalizar isso para a NTT, e quando vier dizer, olha, não podemos executar a obra porque a prefeitura entende que, né, não autoriza a entrada nas áreas públicas. E são áreas muito pequenas, né? A gente avaliou, assim, elas não fazem sentido, não vejo, pelo menos, né, nenhum ativo da prefeitura sendo feito melhoria naquele local. Então, a gente gostaria de entender o que foi conversado. Na verdade, a gente conversou com o prefeito, dizendo da necessidade dessas anuências, né? Que vocês tinham solicitado para o prefeito anterior, enfim, né, um tempo atrás, que não avançou, e sugerimos daí que vocês abrissem o protocolo como foi feito, porque a prefeitura trabalha com o sistema de protocolo, né, pelo sistema UNDOC, e facilita toda a tramitação em vários setores da prefeitura. Eu entendo que, como são órgãos públicos que estão, lógico, a BR-101 aí pela NTT, foram vencedoras aí da concessão,
estão executando, eu entendo que tem que haver essa colaboração entre os órgãos, né? Através de anuência. Agora, temos que, eu até sugiro que seja feita uma reunião, se possível até presencial, Maurício, de repente na semana que vem, se tu puderes, a gente pode fazer a nossa comissão, juntamente aqui com a Defesa Civil, Samar, podemos interagir junto com o prefeito, né, e o doutor Pedro e outras secretarias afins, no sentido de ou se fazer a anuência para fazer o termo de doação ou um convênio, né? Tem algum microfone aí aberto de alguém que está atrapalhando aí. Então ou anuência, se for possível, né, se a prefeitura acatar, ou se estabelecer um convênio, né? Um convênio entre os órgãos afins, aí a NTT, CCR, prefeitura, enfim, para se resolver essa questão. Porque eu também entendo que se a CCR não executar, se não tiver essa anuência ou convênio, a prefeitura também gastar com projetos para fazer por sua conta, vai gastar com projetos e vai gastar com execução, eu acredito que o prejuízo é bem maior e nós estamos tratando de vias públicas, né, que o interesse é público. Então, se tem agora um órgão federal que quer executar, nós temos que aproveitar e, evidentemente, só fazer as devidas análises, né? Então, eu não participei de nenhuma reunião sobre esse tema, apenas a gente fez um meio de campo, mas tanto da minha parte quanto dos colegas vereadores aqui que participa da comissão, nós vamos marcar essa reunião, Maurício. Daí, se tu apresentar aí uns 2 dias que tu possa, e horário, a gente agenda ali com o prefeito, a gente bate o martelo aí numa data para poder avançar nesse tema aí. E também, só ressaltando, né, além desses 3, 4 pontos que vocês têm interesse, que abriram o protocolo, a própria SAMAI, que é uma autarquia da prefeitura, também solicitou para vocês a travessia ali na próxima passagem inferior de Nova Brasília, que é para passar a nova adutora d'água, enfim, ou nova rede de água, né, para poder abastecer ali o bairro de Nova Brasília e região. Assim, na verdade, essa solicitação acho que está em andamento com a faixa de domínio lá com a Bruna, né, pessoal? Tá com quem? Isso é com o Estado daí. É com o Estado? É. Não, tá, achei que era... Não, tá, beleza. Não, é que nós, assim, se é uma obra do município, nós temos aí o setor de faixa de domínio que recebe... Mas passa da ETA para o outro lado do bairro, passa sob a faixa de domínio da BR. Sim, mas esse processo ele já está cadastrado junto ao setor de faixa de domínio lá, presidente? Houve a solicitação. Agora, se houve algum protocolo, daí eu não sei informar. Temos que verificar com o Gilney e o Felipe aqui para ver. É importante ver que eu me recordo que na última reunião a Bruna mencionou sobre um processo de adutora que já até havia sido aprovado via PIT. Eu não sei se é o mesmo que vocês estão comentando, mas aí eu acho que a gente pode conversar com a Bruna e levantar os processos que foram abertos, os que foram aprovados, e aí endereçar para a comissão, falando assim, isso aqui foi aberto, isso aqui foi endereçado. Tudo que não tiver nessa... Isso aqui foi aberto, isso aqui foi aprovado. Tudo que não tiver nessa lista ainda precisa fazer a abertura conforme o PIT lá, que é aquele processo que a gente comentou, os projetos de interesse de terceiro na última reunião. Mas aí a gente faz esse levantamento aqui junto com o time de faixa e encaminha para vocês também. Tá, não, belezinha. Semana que vem, presidente, eu vou estar na Via Costeira. Eu tenho uma reunião terça-feira pela manhã com a prefeitura com a Câmara de Capivari, né, lá na sede da Costeira, e eu vou verificar se a gente consegue na terça-feira, na quarta-feira ou na segunda à tarde, eu vou dar uma olhada na agenda, fazer mais essa conversa, porque assim, nós já vamos formalizar essa negativa que a gente teve no município, porque nós estamos assim, com o prazo já extrapolado para a realização das obras. E como nós conversamos, assim, nós participamos de 6 reuniões com a prefeitura, né, presenciais lá, falando sobre os temas das anuências. O nosso jurídico em reunião também com a Procuradoria do município, né, também já prestou todos os esclarecimentos. Então, é importante, assim, o que a gente está tentando aqui, e aí, né, obviamente que
os senhores aí sabem, as obras elas são importantes para o município. Para nós, e aí vai ser, assim, me perdoem até porque pode parecer grosseiro o que eu vou falar. Para nós, se nós não executarmos a obra, para nós não vai mudar em nada, né? Obviamente nós temos as obrigações contratuais, mas o impacto para os munícipes aí e para a região como um todo vai ser devastador e assim, nós seremos cobrados por isso e nós, infelizmente, né, vamos ter que informar que realmente assim não, foge da nossa alçada aqui. Então a ideia, assim, eu acho que nós e não vejo oposição de fazermos uma nova reunião, porque o intuito é justamente, né, a gente sanar todas as dúvidas, mas com a equipe que está aqui, o Felipe participou, acho que de quase todas, né, Felipe, assim, realmente, assim, não ficou dúvida com relação ao por que nós precisamos, né, realmente a gente gostaria de tentar entender qual é a resistência, né, com relação a essa questão da reversão. Eu sei que vocês, digamos, solicitaram para o prefeito anterior, né, sei que agora abriram o protocolo, mas assim, ó, eu não posso falar de coisas que eu não participei da reunião da discussão, né? Eu sei que as obras são bem-vindas para a população, essas interações aí das rótulas, enfim, acesso às passagens inferior, né? E eu sei que nós temos que aproveitar também essas obras que estão sendo executadas aí com recursos públicos, né? Agora, se não dá para fazer doação, se tem algum impedimento, eu não sei, a gente gostaria, pelo menos os vereadores, que nós também fiscalizamos aí os atos do Poder Executivo e também da própria Câmara aqui, nós queremos participar pelo menos de mais uma reunião antes de se bater o martelo sobre alguma decisão, né? E até se não for possível em algum ponto uma doação, mas que se pode construir através de um convênio, né? Convênio é possível, né? A prefeitura faz convênio com o Estado, faz com a União, e aí vocês estão representando a União através da NTT. Então vamos trabalhar o que for possível fazer anuência, doação, beleza, o que não for a gente faz um convênio e vamos executar da mesma forma. Eu acredito que dá para se resolver, né? Não, belezinha, vamos agendar sim, vamos conversar. Aí eu verifico certinho, lhe passo a data semana que vem, vejo quem pode me acompanhar lá e aí a gente faz marcamos essa conversa aí para tentar definir essas questões. Só sugiro que não seja numa segunda-feira, que é o nosso dia de sessão aqui, e geralmente tem bastante tema para a gente tratar. Então se você falou entre segunda e quarta, numa quarta eu acho que seria melhor aqui para toda a Câmara, né? O ideal, Maurício, o ideal seria, se você que vai vir junto com mais alguém da tua equipe aí, o ideal seria que sugerisse umas 2 datas para a gente, tá? 2 dias e horários possíveis aí que a gente bate o martelo numa e dá o retorno para poder fazer, tá? Belezinha. E aí, só um complemento sobre a parte de drenagem. Então, vocês encaminhando para a gente na segunda-feira o material, aí eu, o Jorge e o Lucas, a gente vai avaliar todos os pontos referente aos projetos, resgatar as memórias e tudo mais. E aí, na semana que vem, a gente encaminha a sugestão de umas 3 datas para vocês, mirando realizar ainda dentro de junho ali, mais tardar, primeira semana de julho ali, a inspeção técnica para a gente tratar todos esses pontos. Perfeito? Perfeito. De acordo. Obrigado aí. Acho que era isso, né? Certinho, então, pessoal. Presidente, eu mais uma vez eu agradeço aí a sua disponibilidade, a disponibilidade da equipe da Prefeitura, da Defesa Civil, né, dos vereadores aí presentes. Gostaria de me colocar mais uma vez à disposição, né? Acho que a gente está fazendo aí um fórum importante aí com uma quantidade bastante significativa de temas aí que afeta o município, e a nossa equipe toda que está aqui reunida, da técnica, diretiva, né, reforçamos aí o nosso compromisso em avaliar essas questões, verificar o que a gente pode, né, de forma conjunta, atendê-los, né, e permanecemos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que a gente possa apoiá-los, né, contem conosco. Não, igualmente, a gente agradece aí, né, a presença de todos aí, né, e desejamos um bom final de semana a todos, tá? Até semana que vem. Obrigado.